Centro Educativo Municipal, Desembargador Dr. Antônio de Freitas Rezende. Aula de número 13, disciplina Português, 5º ano A. Data: 22/7/2020. Professor Erismar Souza. Eu me comunico, História em Quadrinhos HQ, correção. Na videoaula passada, a gente explanou a parte onde explica sobre historinhas em quadrinhos, não é isso? Histórias em quadrinhos, que tem no livro de português de vocês. E lá ficaram algumas atividades para serem feitas, respondidas e enviadas ao professor. Eu recebi as atividades dos alunos que fizeram e hoje nós iremos fazer a correção dessas atividades que ficaram na videoaula passada. História em quadrinhos, HQ, correção. Logo aqui nas páginas 60 e 61, nós temos aquela história em quadrinhos em que aparece o Calvin e Haroldo, não é isso? Inclusive, tiveram algumas perguntas aqui pessoais, que é a introdução do capítulo, certo? Da unidade 3, e que a gente até conversou sobre elas, não é isso? Logo em seguida, aqui na próxima página, nós temos aqui texto 1. O texto a seguir é uma história em quadrinhos. Ela usa recursos gráficos e linguísticos para contar uma história. Leia e divirta-se. Aí nós vimos essa historinha aí, né? Em que aparece o Calvin e o Haroldo. E eles estão provando o óculos, certo? E enquanto o garoto está provando o óculos, o amigo dele vai acompanhando, né? Isso, e dando opinião para ele. Quem leu aí sabe que a mãe dele depois mandou ele devolver. E vamos entender algumas coisas sobre a historinha agora, sobre as perguntas. Primeira questão. Aí temos aqui, para compreender o texto, um pouco de conversa. A gente sabe que essas respostas aqui são pessoais. Eu até deixei claro isso para vocês na videoaula passada. E tem aqui. Você já conhecia o personagem Haroldo? Bom, eu já conhecia. Eu coloquei aqui sim porque eu conhecia. Se vocês não conheciam, vocês iam colocar não, né? Vocês podem observar aí que eu coloquei sim, porque eu já conhecia. O que o Haroldo é de Calvin? Né? Ele é o tigre, gente. Ele é o tigre de Calvin. Para quem não sabia. Quem colocou é o amigo dele, o animal de estimação, também tá correto, viu? Eu considerei várias respostas. Porque tudo tem a ver com o outro, né? Tudo tem a ver com a história, com o que ele realmente é dele. Onde a história aconteceu? Em um estabelecimento comercial, não é isso? Numa loja, quem colocou numa loja de óculos, numa loja de importados, numa loja de produtos, também tá certo, tá ok? Tudo isso são exemplos de estabelecimentos comerciais. O que é que o Calvin quer? Que a mãe compre os óculos para ele. É isso que ele quer. Quem colocou ele quer um óculos. Ou ele quer que a mãe dele compre um óculos. Tudo isso está certo. É tudo a mesma coisa, tá bom? Você costuma acompanhar os adultos nas compras de casa? Fica pedindo que comprem coisas para você, como o Calvin? Eu coloquei não, mas com certeza vocês colocaram aí sim e diz que ficam pedindo coisas. Eu coloquei não porque é o contrário. Até porque eu não acompanho os adultos, né? Eu já sou adulto. Geralmente eu levo algumas crianças comigo que ficam me pedindo, né? Aí nós temos aqui compreensão. Cada quadrinho representa uma cena da história que está sendo contada. Por isso o autor seleciona as informações mais importantes e as comunica por meio de recursos visuais como estes. A expressão do rosto e do corpo das personagens demonstram suas características, pensamentos e emoções. O cenário mostra o lugar onde se passa a história. As cores variadas indicam diferentes momentos da narrativa. Já tínhamos lido também, é só para poder reforçar. Agora vamos para a segunda questão. Conte a um colega o que foi narrado na história de Calvin e Haroldo. Agora responda. O que você contou que não está escrito nos balões de fala? Aí eu até falei sobre isso para vocês na videoaula passada, né? Isso aqui também é pessoal. Mas eu coloquei aqui, ó, que Calvin pegou os óculos sem permissão. Não é isso? Foi o que eu contei aqui.
que não está na história, que o Calvin pegou os óculos sem permissão. E Calvin também estava provando o óculos. Lá não tem falando isso, né? Mas vocês devem ter contado isso também. Se não contaram, isso aqui são as coisas que eu tô contando que não tem, né? Porque já que a pessoa, essa resposta é minha. Só para vocês terem uma base. Quem não respondeu pode pegar a minha respostazinha aqui, tá bom? Mas a maioria colocou aí a resposta pessoal e tá tudo ok, tá tudo muito bom. Agora na letra B. Qual narrativa foi mais longa, a contada por você ou a dos quadrinhos? Aí eu coloquei que a contada por mim, porque ela tinha mais detalhes, né? Nos balões tem poucas frases. Vocês podem observar que naqueles balõezinhos dessa história do Calvin Haroldo tem pouca fala. Isso é mais quando a mãe dele diz para ele devolver, né? Colocar no lugar. E também que quando o Haroldo diz que os adultos não entendem, né? Não é isso de nada. Aí nesse caso aqui, quando a gente vai contar uma historinha daquela, mesmo que não tivesse nada escrito nos balões, a gente saberia contar a história todinha. Portanto, o que a gente contasse seria mais longo. Agora vamos para a terceira questão. A história está dividida em 2 tiras. Observe atentamente a de cima. Ó, são 2 tiras. Essa aqui e temos essa outra. Mas nesse caso pediu para observar a de cima. Não é isso? Acho que não. Definitivamente não. Não. Esse é um pouco melhor. Isso, perfeito. Então, nós já observamos aqui a de cima. Então, vamos lá para as perguntinhas. Essa A, B, C, D tem a ver aqui com essa terceira questão, onde tem os quadrinhos aqui, certo? As 2 tiras. Quem está olhando para Haroldo? Calvin, né? Ele que está usando óculos, né? Por que os quadrinhos mudam de cor? Porque representam a visão de Calvin experimentando os óculos escuros com lente de várias cores. Quando o cenário está verde é porque ele está olhando para ele com o óculos verde. Quando está mais avermelhado, porque está olhando com o óculos de lente avermelhada e assim sucessivamente. Então a resposta é essa. Porque representa a visão de Calvin experimentando os óculos escuros com lente de várias cores. Quem colocou? Porque os óculos eram coloridos. Cada cena ele estava usando um óculos. Também está tudo correto, tá bom? C. Além da mudança de cor, quais as outras diferenças entre os quadrinhos? O que elas revelam? Existe a mudança também nas expressões faciais. Vocês podem observar aqui que em cada quadrinho, além de mudar de cor, também mudava a expressão do rosto aqui do Haroldo, olha. Numa ele coloca a mão no queixo, né? Meio com dúvida, depois faz careta. Então as expressões faciais dele mudam aí. Certo? E elas revelam que Haroldo acha de cada modelo dos óculos. Se ele acha bom, se ele fica em dúvida, se ele acha perfeito. D. Qual é a intenção do autor ao usar balões de fala além de expressões corporais? Tá aqui a resposta. Mostrar que Haroldo conversa com Calvin e reforçar as expressões de Haroldo. Ok? Agora quem falou aqui para indicar fala, porque mostra fala, também tá certo, viu? Não precisa colocar igualzinho eu tô colocando aqui não, mas que tem a ver com o que eu tô respondendo já está certinho. Quarta questão. Releia o terceiro quadrinho da tira superior. Observe a forma como a palavra não está escrita. Por que o autor escreveu a palavra dessa forma? Vamos lá olhar onde é. Aqui, ó. Olha como é que ele escreveu não. Nem terminou de escrever ela toda, né? Olha o jeito que ela está escrita aqui. E por que será que ele escreveu dessa forma? Vamos ver lá. O que ele escreveu. Para dar a impressão de que Haroldo está pensando na resposta. Parece que ele está meio em dúvida. Quem colocou porque ele está em dúvida, porque ele não tinha decidido, também está tudo certo, tá bom? Então foi por isso que ele usou a palavra, para dar a impressão de que Haroldo está pensando na resposta ainda, que está parecendo meio em dúvida. Fique sabendo, a escrita de palavras em negrito, o uso de letras grandes e a repetição de letras em algumas palavras também são recursos visuais que servem para indicar o tom de voz, os sentimentos e as reações das personagens diante de algum acontecimento. Quinto, explique a fala de Haroldo no último quadrinho da história.
Aqui é uma sugestão de resposta, viu? Mas outras respostas também foram colocadas um pouco diferente, mas que tem a ver com o contexto, e eu considerei certo. Para Haroldo, a mãe de Calvin deveria comprar os óculos por terem ficado bem no menino. Se não os compra, é porque não tem gosto. Por isso que ele diz que não tem bom gosto, não é isso? Ele está dizendo que ela não compra porque não tem gosto, mas que ela deveria comprar porque o óculos ficou muito bem nele. No Calvin, né? Sexta questão. Releia esta fala de Haroldo. Isso, perfeito. O que significa na história? Significa que Haroldo encontrou os óculos ideais para Calvin, viu? Porque ele encontrou os óculos ideais para Calvin, ou seja, porque ele gostou muito, porque ele aprovou, que foi o que ele achou mais bonito, que ele achou mais perfeito. Tudo isso aí tá certo se for a resposta desse jeito, tá bom? B. Que sentimento é expresso nessa fala? De aprovação, de satisfação, de contentamento, não é isso? Quem colocou felicidade também tá certo. C. As frases usadas por Haroldo são interjeições. Escreva frases que substituam essas interjeições. Ó, ótimo, agora sim. Quem colocou outras um pouco diferente, eu considerei também porque existem várias sugestões, tá bom? Fique sabendo, nas histórias em quadrinho, as interjeições são importantes recursos para expressar com mais intensidade emoções ou sentimentos como admiração, entusiasmo, alegria, dor, medo, etc. Geralmente são acompanhadas com um ponto de exclamação. Para quem não sabia o que era um ponto de exclamação, que já deveria saber que a gente estuda há muito tempo, é esse pontinho aqui, ó, que tá aqui no final. É um traço aqui na vertical com um pontinho embaixo. Isso é um ponto de exclamação. Agora vamos para as informações. As atividades deverão ser copiadas e respondidas no caderno. Capriche na letra para que sejam compreendidas. Evitem acumular atividades. Use o livro didático de português como suporte. Páginas 60 e 65. Então, vocês puderam observar aí que hoje nós tivemos apenas a correção, né? Mas eu vou deixar aqui uma atividadezinha extra depois aqui da videoaula. Aí vocês vão fazer ela. Tá bom? Pois a nossa videoaula encerra por aqui.